Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um... Não, peraí, não é esse não, perdi. Olá, não, peraí. Vamos lá. Olá, nono ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto. Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Ariana. O assunto de hoje é ciência e tecnologia. Livro do nono ano, caderno 2, capítulo 3, página 32 a 47. Os tópicos são: o primeiro tópico, avanços da genética, projeto Genoma Humano. Tópico 2, biotecnologia, DNA recombinante, fertilização in vitro, testes de DNA, organismos geneticamente modificados e clonagem. Avanços da genética. A partir do início do século XX, com a descoberta dos trabalhos de Mendel, a genética experimentou notável desenvolvimento como novo campo de estudos na área de ciências biológicas. Nesses mais de 100 anos dos que nos separam dos pioneiros das pesquisas com a hereditariedade, muitas dúvidas foram esclarecidas e muitas perguntas ainda esperam por respostas. O marco decisivo que levou a genética ao patamar de principal área de interesse da pesquisa biológica ocorreu no início da década de 1950, com o trabalho do estadunidense James Watt e do inglês Francis Crick. Com base em dados experimentais colhidos pela equipe de Rosalind Franklin, pesquisadora inglesa que trabalhava com a técnica de difração de raio-x. Eles propuseram para o DNA ácido desoxirribonucleico um modelo estrutural de dupla hélice. De acordo com esse modelo, a molécula constituinte de genes seria formada por duas cadeias complementares enroladas em torno do próprio eixo. A descoberta da estrutura da molécula do DNA permitiu novas pesquisas, que desvendaram seu funcionamento. Na década de 1960, já se sabia que o DNA produz proteínas celulares por meio de outras substâncias, o RNA, que é o ácido ribonucleico. A ação das proteínas no organismo contribuiu para a determinação das características individuais. Assim, o gene passou a ser definido como segmento da molécula de DNA que contém informações relacionadas com a produção de uma proteína. Então, as informações genéticas contidas no DNA são perpetuadas por meio de replicação ou duplicação a partir de um gene. É produzido pelo processo de transcrição um RNA específico que contém as informações obtidas do DNA sobre o tipo de proteína a ser produzido. Traduzidas nos ribossomos, organelas celulares também compostas de RNA, essas informações possibilitam a produção de uma proteína específica, que é associada a uma característica hereditária. Projeto Genoma Humano. Quase 50 anos depois dessas descobertas fundamentais para a compreensão do mecanismo da hereditariedade, grupos de cientistas espalhados por diversos países do mundo se colocaram diante de mais um grande desafio: mapear todo o genoma humano, localizando todos os genes presentes nos 23 pares de cromossomos homólogos humanos, e descrever a estrutura química de cada um deles. O projeto Genoma Humano, conhecido como PGH, foi programado inicialmente para durar 15 anos. Iniciado em 1990, deveria ser concluído em 2005. No entanto, foi finalizado com sucesso em 2001, principalmente porque o trabalho foi menor que o esperado. Inicialmente, acreditava-se que existiriam entre 100 mil e 140 mil genes no genoma humano. O resultado obtido, no entanto, indicou haver apenas cerca de 23 mil genes codificadores de proteínas nas células humanas. Então, organizações da sociedade civil que cuidem de pacientes com doenças genéticas como fibrose, císticas e distrofia muscular, parentes dos doentes e mesmo governos rapidamente passaram a acreditar que, concluindo o PGH, seria uma questão de tempo o surgimento de tratamentos que trouxesse cura para muitas dessas doenças genéticas. A conclusão do projeto mostrou que ainda há um árduo caminho de pesquisas para que se consigam desenvolver terapias gênicas realmente eficientes na cura dessas doenças. Biotecnologia. A biotecnologia consiste no uso de seres vivos, suas células e estruturas celulares e moléculas,
no desenvolvimento de produtos úteis para a vida humana. A biotecnologia é um campo de pesquisa com importante contribuição em diferentes áreas, como na indústria farmacêutica, com a produção de hormônios humanos, como a insulina e o hormônio do crescimento, vacinas e antibióticos, na indústria de alimentos e bebidas, com a produção de queijos, iogurtes, cervejas e vinhos, no saneamento básico, por meio de tratamento de esgoto pela ação de micro-organismos em fossas sépticas, na produção de combustíveis como o etanol e o biogás, na agricultura, na produção de adubos e mudas de plantas com características favoráveis. Importantes avanços científicos foram conseguidos por meio de pesquisas em biotecnologia, tais como a técnica de DNA recombinante, a fertilização in vitro, a identificação de indivíduos por meio de testes de DNA, a transgenia e a clonagem, entre outros. DNA recombinante. A obtenção de um DNA recombinante começa com a retirada do gene de interesse de uma célula doadora. Em seguida, esse DNA é combinado, unido, na verdade, com o DNA de outro organismo, geralmente uma bactéria, na qual terá condições de expressar, originando proteínas. A indústria farmacêutica usa essa técnica para a reprodução, por exemplo, de insulina humana e do hormônio de crescimento. Para a reprodução de insulina, o gene humano, que orienta a produção desse hormônio de natureza proteica, é inserido em uma bactéria, que crescendo em meio de cultura favorável, tende a se multiplicar rapidamente. Assim, logo haverá grande quantidade de bactérias produzindo insulina humana, como se fossem microfábricas de hormônio. Embora produzido em uma bactéria, este é um hormônio humano e, portanto, pode ser usado em tratamento de diabéticos sem riscos de reações alérgicas, como muitas vezes ocorre com insulina suína, frequentemente empregada no passado. Fertilização in vitro. A fertilização in vitro, técnica usada há vários anos no Brasil e em todo o mundo, é recomendada a casais que não conseguem gerar filhos naturalmente. A expressão latina in vitro significa no interior do vidro, indicando que a fecundação não acontece no interior do corpo materno, mas nas vidrarias de um laboratório como as provetas. Nessa técnica, gametas femininos e masculinos são reunidos em um tubo de ensaio ou placa de Petri, em que ocorre a fecundação. Normalmente, mais de um gameta feminino é fecundado, originando diversos zigotos. Após as primeiras divisões celulares, alguns deles são implantados no útero da mulher para a gestação. Milhares de crianças ou bebês de provetas, como ficaram conhecidos, já foram gerados por esse processo. O uso de gametas do próprio casal ou de doadores. A fim de assegurar sucesso, diversos embriões são implantados no útero materno. Por essa razão, é muito comum o nascimento de gêmeos, quando esse procedimento é realizado. Os embriões que não são implantados no útero são mantidos congelados nas clínicas de fertilização. Caso não sejam usados após um tempo, são descartados. Bom, na imagem vocês estão vendo à esquerda o momento da fecundação no processo realizado in vitro, à direita embrião com 8 células, estágio em que normalmente é implantado no útero da mãe. Teste de DNA, também conhecida como DNA fingerprint, que do inglês é impressão digital. Esta é uma técnica aplicada em investigações de paternidades criminais e históricas. De maneira simplificada, baseia-se no pressuposto de que existem trechos repetitivos na molécula de DNA que são característicos de cada indivíduo. Considerando-se que 50% das repetições tiveram origem no material genético da mãe e 50% do material genético do pai, no caso específico do teste de paternidade, é avaliada a semelhança entre tais repetições e o material genético dos supostos pais. Para a identificação dos supostos criminosos, compara-se o DNA do suspeito com o DNA encontrado nos resíduos biológicos deixados na cena do crime. Para que essa comparação seja feita, é necessário que haja tratamento prévio do DNA, que envolve, entre outras etapas, sua fragmentação em trechos específicos com o uso de enzimas especiais. A análise é feita com fios de cabelo, sangue, esperma ou qualquer outro material biológico em que possa ser extraído DNA,
que será investigado e comparado com o material genético do suspeito. Na imagem A e B, nós temos nas investigações de paternidade é feita a comparação de amostras de DNA coletadas das pessoas envolvidas, criança, mãe e suposto pai. Fragmentos das moléculas são submetidos a um campo elétrico e produzem um característico padrão de faixas de acordo com o tamanho dos fragmentos. A faixa encontradas na amostra do DNA da criança deve ser encontradas na amostra obtida da mãe ou do pai. Repetindo, as faixas que são encontradas na amostra do DNA da criança devem ser encontradas na amostra obtida da mãe ou do pai. Como se observa no caso A, pode-se excluir a possibilidade de paternidade em B, porque nesse caso existem faixas no exame da criança indicadas por setas que não têm correspondência no exame da mãe nem do suposto pai. Então, exclui-se daí que essa criança é filha desse pressuposto pai. Então, ela não é filha dele, ok? Organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos, contêm genes de outra espécie inseridos no seu DNA. A técnica é usada na produção de medicamentos e na obtenção de benefícios na agricultura e na pecuária. No setor médico, por exemplo, micro-organismos, plantas e animais genericamente modificados são usados pela indústria farmacêutica para a produção de medicamentos e vacinas com vistas ao tratamento de doenças e a obtenção de tecidos para transplante. Na agricultura, a criação de plantas transgênicas resistentes a pragas ou a praguicidas, ou ainda comercialmente mais interessante, com as folhas mais largas, grãos maiores ou sem semente, por exemplo. E mais nutritivas. Já é uma realidade para várias culturas, como milho, batata, tomate e soja. Pelo todo o mundo, as áreas de cultivo de transgênicos são continuamente ampliadas, principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja transgênica, atrás apenas dos Estados Unidos. Na pecuária, seu uso eleva a produção de carne e de leite, além de melhorar a resistência a doenças. A nível de curiosidade, nós precisamos saber que, apesar de todas as vantagens obtidas como o uso de transgênicos na agropecuária e na indústria, existem muitas dúvidas sobre a segurança desses produtos, tanto em relação à saúde humana, como o desenvolvimento de alergia ou efeitos tóxicos não mapeados e de redução da capacidade de defesa contra infecções, quanto em relação ao ambiente, por interferirem na diversidade de espécies. Há preocupações com as possíveis sequências para a agricultura, caso os genes que conferem resistências a agrotóxicos, por exemplo, chegam ao genoma de ervas daninhas, isso tem justificado a adoção de protocolos legais de biossegurança em diversos países, inclusive no Brasil. Clonagem. Pelo processo de clonagem, indivíduos chamados clones são gerados do material genético fornecido por células somáticas, as que constituem o corpo de um indivíduo, ou seja, sem encontro do óvulo com o espermatozoide. Por isso, os clones são geneticamente idênticos ao indivíduo doador do núcleo de célula somática. Em vegetais, essa técnica é usada há muito tempo e consiste em conseguir novas plantas por meio de mudas, fragmentos do caule ou folhas, obtidos do indivíduo, cuja proliferação é desejável. Em animais, no entanto, só se tornou mundialmente conhecido após a divulgação da clonagem da ovelha Dolly, em 1997. Na imagem, vocês estão vendo a sequência experimental de produção da ovelha Dolly, que foi gerada de forma bem diferente da tradicional. A Dolly teve muitos problemas de saúde e morreu precocemente. Apesar disso, sua produção foi considerada um sucesso na técnica de clonagem a partir da célula somática, o que levou a várias outras experiências, inclusive no Brasil, onde a empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, gerou a bezerra Brasília partindo de células errei voltando, o que levou a várias outras experiências, inclusive no Brasil,
onde a empresa brasileira de agropecuária, Embrapa, gerou a bezerra Brasília, partindo de células adiposas que são armazenadas na gordura, em 2013. Então é isso. Só para recapitular o assunto, então vamos lá relembrar o assunto. Os transgênicos são organismos portadores de genes pertencentes a outra espécie. A biotecnologia faz uso de seres vivos, células, estruturas celulares e moléculas na obtenção de produtos úteis para a vida humana. DNA recombinante é o DNA que porta um ou mais genes estranhos a ele. Fertilização in vitro é a técnica que permite a fecundação do gameta feminino pelo espermatozoide fora do corpo da mulher, em tubo de ensaio ou placa de Petri. Clonagem é a técnica que produz novo indivíduo a partir de célula somática do doador. O objetivo em que consiste a técnica da fertilização in vitro é que a fertilização é realizada fora do útero da mãe, com os gametas masculinos e femininos, encontrando-se fora do organismo materno, em placa de Petri ou em tubos de ensaio. Após as primeiras divisões celulares do zigoto, o embrião é implantado no útero da mulher para a gestação. A relação entre gene, RNA, proteína e características hereditárias é o RNA transportar informações gênicas obtidas no DNA, que serão produzidas nos ribossomos, em uma proteína específica. A ação dessa proteína no organismo associa-se a uma característica hereditária. Ok? Tudo bem até aí? A técnica de fertilização in vitro é comum no nascimento de gêmeos porque geralmente são implantados vários embriões no útero materno, a fim de garantir pelo menos que um deles se desenvolva, certo? Então, mais uma para recapitular. Que princípio envolve o teste de paternidade, professora? Vamos lá, o teste pressupõe que existem trechos repetitivos na molécula de DNA que são característicos de cada indivíduo, considerando que 50% das repetições tiveram origem no material genético da mãe e 50% do material genético do pai. O teste avalia a semelhança entre essas repetições e o material genético dos supostos pais. E qual é a relação entre o teste de paternidade e a biotecnologia? O teste de paternidade envolve o uso de tecnologia e engenharia genética associada ao conhecimento biológico da estrutura da molécula de DNA. Vamos lá para mais uma. O uso agrícola de organismos transgênicos é cercado de polêmicas. Há os que defendem o uso incondicional deles e aqueles que pregam maior pesquisa para investigar possíveis efeitos colaterais de sua utilização para a espécie humana e o ambiente. Então, quais os benefícios o uso dos organismos transgênicos pode trazer ao agronegócio e que problemas podem decorrer de sua utilização? Vamos lá, os vegetais transgênicos tendem a apresentar maior tolerância a agrotóxicos e infecções. Também costumam apresentar maior produtividade. Esses são os benefícios. E os problemas que eles podem nos trazer, é que a preocupação com possíveis reações alérgicas nas pessoas que usem transgênicos como alimento, além de eventual produção de substâncias tóxicas. Teme-se também pela contaminação genética de espécies naturais, o que poderia afetar a biodiversidade. Então, para finalizar, a clonagem ela não favorece a variabilidade genética da espécie. Organismos transgênicos podem ser utilizados para auxiliar o combate à fome em áreas pobres do planeta, com certeza. O DNA contém informações genéticas que vão determinar a produção de proteínas específicas, certíssimo. A biotecnologia é uma área das ciências biológicas que não trabalha exclusivamente com a genética, ou seja, ela trabalha com outras áreas também. Para finalizar, atividades resolvidas são da página 38 e 39. Página 46 e 47, para reforçar a aprendizagem da semana, fazer atividade para casa na seção Continue Aprendendo, atividades de 18 a 21, 22 a 25. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!